meu amorzinho, tudo bem? Quero fazer com você a resolução daquelas questões do aulão de Campo Geral de Guimarães Rosa. A primeira questão é da FUVEST e ela vai utilizar um texto que é aquele momento em que o dito está morrendo, ele tem consciência disso e por isso ele quer acertar as contas com Miguelinho. Ele confessa que, olha, Miguelinho, né, tá com remorso, né? Então ele quer pedir perdão, porque ele fala, Miguelinho, eu tive inveja de você. Por quê? Porque o papagaio sabia falar, Miguelinho me dá um beijinho, e ele nunca falou meu nome. Bom, então o que pede essa primeira questão da dona FUVEST? Ela pede que você preste atenção no seguinte: os diminutivos, Miguelinho, beijinho, né? Que mais? E a pontuação. Você tem nesse momento assim, o menino tá morrendo, o menino tá com remorso, ele gosta demais do Miguelinho. Então, por isso que é muito comum, né, você ter reticências, né? Que mais? Você tem o uso do diminutivo, que é o universo de criança. Daí o quê? Então, essa pontuação no texto de Guimarães Rosa, não só nesse trechinho, mas no conjunto da obra, contribui para criar uma linguagem o quê? Veja, repito, é uma cena muito emocionada, sem falar que o Miguelinho, que é o foco por meio do qual essa história é contada, ele é muito emotivo, ele é muito lírico. Portanto, você tem o quê? A linguagem dessa novela, que é justamente aquilo que pega bem no nosso coração, é uma obra tão gostosa de ler, é porque tudo ali é muito emotivo, é muito afetivo. Então tá aqui, ó, a linguagem do texto, não só desse trecho, mas de toda a obra, é extremamente afetiva. Portanto, para a primeira questão, você deve ter assinalado a letra D. Já a segunda questão, também da FUVEST, também se referindo a esse mesmo texto, é uma mera verificação de leitura. E se você imagina aquele nervosismo de uma prova de mais de 80 questões, acho que são 90 questões, nem lembro mais, né? Mas só 18 são de português. Então, naquele nervosismo, você acaba algumas vezes correndo o risco de ler o texto apressadamente e não entendê-lo. Então, o conselho é sempre esse: leia atentamente tudo. Portanto, olha, só verificação de leitura. Você sabe que o que está acontecendo aqui, ó? De acordo com o texto, veja bem. A Rosa pelejou, quer dizer, insistiu para ensinar o papagaio a falar o nome dela? Não! Quem leu atentamente o texto viu que ela pelejou para fazer o papagaio aprender o nome do dito. Letra B. O papagaio não conseguia falar nome algum? Não. O nome do Miguelinho ele sabia falar, era do dito, que ele pelejava em não querer falar. Letra C. O dito tinha jeito para ensinar? Não, quem tinha jeito para ensinar é a Rosa. Por isso que o dito tinha pedido para a Rosa e o Miguelinho depois foi pedir para a Rosa. Letra D. A Rosa tinha inveja? Não, quem tinha inveja do Miguelinho era o dito. Tinha inveja por quê? Porque o papagaio sabia falar o nome do Miguelinho e não sabia falar o nome do dito. Por isso que o dito estava com inveja, né? Portanto, olha, a letra correta é essa aqui. O dito e o Miguelinho pediram a Rosa que ensinasse o papagaio a falar o nome do dito. Portanto, para a segunda questão, você deve ter assinalado aí a letra E. Terceira questão, também da FUVEST, né? É um esquema clássico da FUVEST. Ela gosta de, muitas vezes, apresentar um conjunto de afirmativas e você vai ter que dizer qual que está correta, qual que está errada. Então, olha, vamos lá, direto ao ponto. Das 3 afirmações que ela apresentou, a única que está errada é a segunda. Por quê? Veja, por meio da personagem Miguelinho, o autor nos mostra que a vida rústica do sertanejo, tá certo? É pobre como experiência. Nosso Miguelinho passa por inúmeras experiências, essa relação conflituosa com o pai, gosta demais da mãe, tem um amigo como o tio Terês, essa relação com o dito, a dor de ter perdido o dito, a experiência da morte, o luto. Olha, quantas experiências que são riquíssimas. Então, olha, pobre como experiência, errado, né? E tem mais outra coisa errada aqui. Então, fala assim que pela imaginação poética, sim. Então, não só o Guimarães, como o próprio Miguelinho tem uma imaginação poética, isso está certo, de quem sabe desligar-se daquela vida, ele não se desliga, ele joga uma poeticidade nessa vida, tudo bem? Então, esses 2 pontos são os que fazem a afirmação 2 está errada. Portanto, se eu só tenho 1 e 3 como corretas, você deve ter assinalado para a questão 3 a letra A. A questão 4 é do Enem, né? E o que o Enem pegou?
aquele trecho em que o doutor José Lourenço ele está chegando, né, ao sítio em que mora Miguelinho, e ele fica encantado com o Miguelinho. Também o Miguelinho está muito curioso em relação a esse sujeito todo de branco que está aparecendo, muito bem vestido, uma pessoa de uma postura garbosa. E aí, o que o Enem pergunta? Esta história, com o narrador observador em terceira pessoa, apresenta os acontecimentos da perspectiva do Miguelinho. Eu não sei se ele é observador, estou percebendo agora o erro do Enem. Esse narrador, ele consegue entender o que se passa na cabeça do Miguelinho. O fato de o ponto de vista do narrador ter Miguelinho como referência, inclusive espacial, quer dizer, a história é contada pela perspectiva, pelo ponto de vista do Miguelinho, até mesmo o ponto de vista espacial, fica explicitado onde? Veja, quando o narrador nos fala que o homem trouxe o cavalo cá, aqui, bem junto, trouxe para cá, trouxe, olha o movimento, trouxe para cá, então aqui, quando ele fala cá, ele está assumindo a narrativa pela perspectiva, pelo ponto de vista, quer dizer, o narrador está na posição do Miguelinho. Portanto, é essa que você deve ter assinalado para a questão de número 4, a alternativa correta é a letra A. A quinta questão é da Fulvestre. Ela pegou um trecho que vai aparecer um pouquinho depois do trecho da questão anterior. Na questão anterior você teve o primeiro contato entre o doutor e o Miguelinho. Aí você se lembra, não é que o Miguelinho, ou melhor, o doutor conversou com a mãe do Miguelinho, porque ele gostou demais desse menino, e ficou acertado que o doutor ia levar o Miguelinho com ele, né? Bom, o doutor vai para a cidade, volta e vai cumprir o acordo. E é por isso que o Miguelinho ele vai se despedir de toda a sua família, das pessoas com quem ele passou a infância, com quem ele cresceu, né? E aí a Fulvestre pergunta o seguinte: do ponto de vista do estilo e da relação deste com o sentido, o que o estilo tem a ver com o sentido, ou seja, a forma, um texto literário é isso, quando ele é bem feito, a forma tem tudo a ver com o conteúdo. Esse trecho caracteriza-se pelo quê? Você tem frases curtas, bem pequenininhas, olha aí, olhava mais era para a mãe, ponto. Delinha era bonita, vírgula, Chica, Tomezinho, ponto. Sorriu para o tio Terês, dois pontos. Tio Terês, senhor parece com o pai, reticências. Então, frases curtas, reticências. Olha esse trecho, doutor, lembra que eu falei da masculinidade frágil? O doutor fala, ele faz isso, eu não sei, quando eu pego quando eu tiro esses óculos tão fortes, até meus olhos se enchem de água. Masculinidade frágil. Você vê que o doutor está emocionado. É uma cena tão emotiva de despedida e ele quer chorar, né? Mas ele, como é macho, ele segura essas lágrimas. Portanto, ó, essas frases curtas, né, quebradas, entrecortadas, elas mimetizam, elas imitam o ritmo de uma emoção, essa emoção que está implicada a emoção da cena. Essa alternativa a ser assinalada. Mas qual é o erro das outras? Veja a letra B. Pela condição do narrador, o narrador não é em primeira pessoa. A narração está em terceira pessoa pela perspectiva no Miguelinho. Qual é o erro da letra C? Olha it's a trap. It's a trap, it's a trap. Há uma armadilha aqui, ó. Pelo recurso intensivo às figuras de linguagem, com predomínio das metáforas sobre as metonímias, o que potencializa o teor simbólico do texto. Isso é o estilo do Guimarães Rosa. Guimarães Rosa é exatamente isso. Essa linguagem super elaborada, poética, metafórica. Só que esse trecho não tem. Esse trecho exatamente não tem essa característica. A lá, hein? Lendo sempre atentamente as questões, tá? Descartada a letra C. Letra D, pelo predomínio. Olha que interessante. Função emotiva da linguagem é quando o enunciador destaca o seu universo, o seu conjunto de valores. Então, destaca o universo de quem fala no texto. Função emotiva não é que ela está falando de emoção, como o texto fala. Função emotiva é quando a linguagem é usada para destacar o universo do emissor. A emissão que está em terceira pessoa não tem função emotiva. It's a trap again. Bom, então descartada a letra D. Veja, pela predominância da adjetivação afetiva, não tem essa... Isso é muito comum em Guimarães. Mas esse trecho não tem uma adjetivação. Eu não me lembro de tantos adjetivos. Procuro. Assim, estou batendo o olho, não estou achando, né, tão fortes, tá? É um adjetivo. Vai aparecer lá no meio do texto. Onde mais aparece adjetivo? Bom, pelo que eu estou... Bom, tô bem para mais nenhum. Não estou conseguindo achar outro adjetivo aqui. Então, descartada a letra E. Portanto, para a quinta questão, você deve ter assinalado a letra A.
Sexta questão é o quê? FUVEST de novo, em relação ao mesmo texto dos momentos finais do livro, né? Do conto, ou melhor, da novela Campo Geral. A FUVEST ela pergunta o seguinte: nesse trecho de Campo Geral, de Guimarães Rosa, as expressões grifadas pelo autor, veja quais são essas expressões que estão em itálico, não sei porque eu deixei sublinhado, né? Sempre alegre, Miguelinho. Sempre alegre, Miguelinho. É uma frase que o Miguelinho está lembrando. Você lembra que frase é essa? É a frase, isso aqui, ó, essa questão é mera verificação de leitura. É a frase que o Miguelinho vai lembrar do quê? Que o Dito havia dito nos seus momentos. O Dito havia dito, ficou bonitinho isso, né? Que ele havia falado dos momentos finais, quando ele está para morrer e percebe, sabe essa coisa, a verdade que você alcança no momento final? A verdade é que o segredo é estar sempre alegre para a vida. Porque isso é muito comum em Guimarães Rosa, ele acredita que, ele fala muito disso, eu lembro disso no conto, na novela, né? A Hora e a Vez de Augusto Matraga. O padre fala para Matraga que a tristeza é aboio de chamar demônio, quer dizer, a tristeza chama o demônio, o boi é o canto para chamar boi, né? Então, o pensamento negativo atrai coisas negativas. Se você está triste, só vai acontecer coisa ruim na sua vida. Então, o Dito percebe isso no seu momento final, fique sempre alegre. Que é também a ideia do quê? Daquele seu Aristeu, aquele curandeiro, né, que aparece também no Campo Geral. Então, alegria acima de tudo. Então, essa tá fácil se você tem lembrança da narrativa. Mera verificação de leitura, mas muito sofisticada essa questão. Portanto, olha aí, letra D, a derradeira lição, a última lição da sabedoria do Dito, reforçada depois por seu Aristeu. Daí você deve ter assinalado para a questão de número 6, a letra D. Sétima questão, eu achei muito bonita essa questão da Faculdade de Medicina do ABC. Ela fala o seguinte: a palavra epifania, né? Ela dá uma definição. O que é epifania? Designa a revelação súbita do sentido profundo de alguma coisa. Ela geralmente vem, essa palavra ela está ligada, a origem dela está nos textos religiosos, né? Nos textos cristãos. Quando o santo, né, tem aquela revelação, né, sei lá, se é o Espírito Santo, se é um anjo, se é um outro santo, se é Deus, se é Jesus, de repente faz aquela revelação, aí essa personagem tem a sua epifania. Então, na literatura do modernismo, a epifania ganha esse novo sentido. É a revelação súbita do sentido profundo de alguma coisa, a aparição de uma imagem carregada de expressão. Em sua ficção, Guimarães Rosa costuma valer-se, que estava na moda na época dele, né, de momentos de epifania, tal como nesta decisiva passagem da novela Campo Geral. Tá fácil essa. Olha, quando o Miguelinho fala aí na letra D, olha, quando o narrador nos apresenta o que acontece com o Miguelinho. E Miguelinho olhou para todos com tanta força, agora ele sabia. Olha a epifania. Agora ele sabia. Olhou Mantina, que gostava de o ver de óculos. Batia as mãos e gritava: cena, Corinta! Olhou o redondo de pedrinhas debaixo do giripapeiro. Olha, agora ele sabia. Isso é uma epifania, provocada pelos óculos. Eu apontei meus óculos aqui, né? Aliás, perdi até meus óculos. É apontada, revelada pelos óculos. Portanto, para a questão de número 7, você deve ter assinalado aí a letra D. Agora nós temos uma sequência de questões dissertativas, questões abertas da FUVEST. A oitava, ela pega o seguinte: o fragmento abaixo da novela Campo Geral, mais conhecida como Miguelinho, de João Guimarães Rosa. E olha, o que diz o narrador? E o Dito mesmo gostava, pedia, conta mais, conta mais. Miguelinho contava, quer dizer, contava história, sem carecer de esforço, quer dizer, nem parecia que estava se esforçando. Era uma coisa natural dele, não se matava para contar histórias. Histórias compridas que ninguém nunca tinha sabido. Não esbarrava, sabe quando você esbarra, você para, né? Tem uma interrupção. Não esbarrava de contar. Estava tão alegre, nervoso, aquilo para ele era o entendimento maior. O que é o entendimento? Aquilo é o contar histórias. Contar história é uma forma de entender mais as coisas. E aí a letra A pergunta o seguinte: as qualidades aqui atribuídas ao Miguelinho, contador de histórias, aproximam-no ou distanciam-no? Olha que eu falo, olha como eu sou todo torto, né? Aproximam-no ou distanciam-no do modo de narrar que celebrizou Guimarães Rosa? Olha a desculpa que eu vou dar, eu estou falando em relação a vocês, eu sou uma perspectiva de você aí. Aproxima ou distancia? O professor gosta de dar uma desculpa, né? Justifique sua resposta. Veja, tanto Guimarães Rosa quanto Miguelinho, eles gostam de contar histórias. Né?
E essa maneira de contar histórias é uma forma de lidar com o quê? Com o conhecimento. Por meio dessas histórias, eu adquiro conhecimento, eu faço uma investigação, uma sondagem sobre o sentir da vida. Lembra o regionalismo universal de Guimarães Rosa? Por que regionalismo? Porque se passa no sertão, no interior. Mas por que é universal? Porque fala de temas que não são exclusivos do sertão. São temas que servem até para nós. Vejam, Miguelin representa o lado criança que cada um de nós tem. Portanto, há uma aproximação. Os dois contam história, como maneira de que os dois gostam de contar histórias, e essas histórias são uma maneira de lidar com os conhecimentos do mundo, os conhecimentos da vida. Já a letra B, ela pergunta o seguinte: o desfecho da novela estaria a sugerir que Miguelin encontrara limitações para desenvolver suas qualidades de contador de histórias? Veja, o Miguelin, olha que engraçado, olha a simbologia, tudo é muito simbólico, muito poético em Guimarães. Olha, eu vou brisar agora, preparados? O Miguelin coloca os óculos e enxerga tudo de forma diferente. Então isso aqui é uma representação do quê? De um amadurecimento. Ele vai passar a enxergar as coisas de maneira mais clara, portanto mais objetiva, mais madura, mais adulta. Mas basta tirar os óculos que ele volta àquela visão antiga da criança, aquela visão do pensamento mágico, primitivo, alógico, poético, né? Então essa capacidade não vai desaparecer, vai estar não sei se incubada não, mas imbuída nele. Então veja o que pergunta mesmo, né? O desfecho da novela estaria a sugerir que Miguelin encontrara limitações? Não. Veja, simbolicamente, basta tirar os óculos, ou seja, basta, veja, esse pensamento lógico é só um algo a mais. Então, para ter essa capacidade de contar histórias, é só, digamos assim, voltar ao lado primitivo, ao lado infantil, ao lado lógico, ou seja, só tirar os óculos. Não há limitação nenhuma. A nona questão é da Fulvestre novamente. E falar do coitado do Miguelin, né? Ele perdeu o dito, então tem esse processo do luto que foi muito complicado para ele. De uma certa forma, até ele ficou obcecado pela figura do dito. Toda hora tem que conversar com o dito, buscar lembranças que as outras pessoas têm do dito. O que a Fulvestre perguntou no item A? Sabendo que o quiasmo, engraçado, eu lembro desse ano, eu tinha chamado bastante atenção sobre o que é quiasmo, mas na aula do Gregório de Matos, os poemas escolhidos de Gregório de Matos, que é uma coisa típica do barroco. Quiasmo é o X, é o quiasmo. Então, quando você tem a troca da posição de dois termos, né? Então, é entre duas expressões. Por exemplo, o padre Antônio Vieira diz que existem padres que semeiam sem sair. Ó, essa mãozinha é semear, essa mãozinha é sair. Semeiam sem sair. E outros padres que saem a semear. Sentiu o X? Semeiam sem sair, saiam a semear. Falei tudo errado. Semeiam sem sair, semeiam sem sair. E aí, semeiam sem sair, saem a semear. Sentiu o xizinho? Então isso é muito comum no barroco. Só que a Fulvestre, olha que criativa, ela foi enxergar. Engraçado, eu lembro que até o Guimarães, com essa sua prosa super elaborada, ele é chamado até de barroquista. Ele imita essas frescuras, essa poeticidade, essa brincadeira com as palavras, o ludismo do barroco, né? Então ela diz aqui: sabendo que o quiasmo é uma figura de estilo formada por uma dupla antítese, cujos termos se cruzam, identifique um exemplo de quiasmo no trecho e explique a sua construção. Diz aqui, ó, é esse trecho aqui, ó, porque o que Miguelin queria era assim, como algum sinal do dito morto ainda no dito vivo, ou do dito vivo mesmo no dito morto. Olha, ele fala dito, essa mãozinha fica dito morto ainda no dito vivo, ó, essa mãozinha é dito vivo, dito morto. Então ele queria ver o dito morto ainda no dito vivo, ou o dito vivo ainda no dito morto. Então sentiu o quiasmo, sentiu a troca de posições, o dito morto ainda no dito vivo, e aí, ou o dito vivo mesmo no dito morto. Dito morto, dito vivo, dito vivo, dito morto, tá? Dito morto, dito vivo, dito morto. Tá aí o quiasmo, é esse o trechinho. A letra B. Nas palavras do crítico Paulo Ronay, o escritor Guimarães Rosa sonda suas personagens num momento de crise, quando, acuadas pelo amor, pela doença ou pela morte,
procuram desesperadamente tomar consciência de si mesmas e buscam o sentido de sua vida. Como a ausência de Dito desperta a inquietação de Miguelín. Veja, Dito morreu, Miguelín está sem Dito, então você tem todo um processo, né, de amadurecimento. Veja, ele sofrendo, acuado pela dor de ter perdido seu grande amigo, seu irmãozinho Dito. Então você vê todo esse processo, né, do Dito, ó, primeiro sofrendo a dor do luto, depois buscando uma consciência, o que representa o Dito. Então aí ele vai amadurecendo, tanto que não é à toa que pouco depois ele vai se confrontar com o pai, vai ganhar identidade com o pai, vai se fortalecer diante do pai, e depois tudo isso se prepara, esse caminho para o quê? Para ele partir para um outro universo, para um outro mundo, para a cidade, para uma outra realidade. Então eu tenho realmente, a partir dessa experiência dolorosa, porque a vida é isso, gente. A partir dessa experiência dolorosa, o Miguelín acaba caindo nesse processo de reflexão, né, de busca de um autoconhecimento, que no fundo é uma busca de um entendimento. E até lembra um pouquinho a Clarice pelo seguinte: não que ele racionalize, não que ele filosofe, né, por A mais B mais C, qual o sentido da vida, mas algo assim no íntimo dele já está fazendo esse processo, tá certo? Ficou claro? Então, baba essa questãozinha. A 10ª questão, ela é da Fulvestre novamente, e é o momento que o Miguelín está nos apresentando, né, os seus irmãozinhos. Aí ele cita Chica, né? Engraçado, eu lembro que uma norte-americana falou que nós brasileiros, nós nos atrapalhamos com esse som de sh e si próximos, né? Salsicha. Então, olha que eu ia falando que Miguelín cita a Chica, né? Não, Miguelín cita a Chica. E a Chica, ela tem um jeito muito ruim mesmo, que ela apanhava do pai, mas não baixava o topete, né? E nessa, olha, ideia, puxa ideia, o Miguelín vai lembrar, mas o papai também me maltrata. Aí ele lembra que o papai chegou a ameaçar o Miguelín de amarrar numa árvore, né? Na entrada do mato, né? O Miguelín fica com medo, mas imagina se o pai realmente faz isso comigo, teria coragem de fazer isso comigo, me amarrar numa árvore, e aí a onça aparece e vai acabar comigo. E essa de um pai, né, um progenitor, falo bonito, hein, largar uma criança numa floresta, né, no meio do mato, fez com que o Miguelín lembrasse da história de Joãozinho e Maria. Você conhece esse conto de fadas do Joãozinho e Maria, que os dois foram largados no meio do bosque, né? Bom, né, se você não conhece, procura aí o Wikipedia para isso, né? Bom, e aí você tem o texto do Tutameia, um dos prefácios de Tutameia, né? Engraçado, esse livro tem vários prefácios, até no meio do livro, mas é louco mesmo. Mas o Tutameia tem um trecho em que o Guimarães fala exatamente isso aqui. Vou ler para vocês que eu gosto muito desse texto. A história não quer ser história. Guimarães errou aqui, mas deixa quieto. Então, história é story, no inglês, né? Então, existe essa ideia de que história é ficção, história com H é realidade. Não é verdade isso, mas se espalhou. Vamos pegar essa ideia, tá? A história, em rigor, deve ser contra a história. Então, é a história, essa historinha que a gente está contando, os contos e fadas, ela não tem obrigação de ser, estar ligada à realidade com uma aula de história que você tem na escola. A história, às vezes, quer ser um pouco parecida com a anedota. A anedota é piada, né? Mas olha que engraçado o Guimarães como conhece línguas. Ele lembra o seguinte: a anedota, pela etimologia, a gente até falou disso, do étimo, a origem da palavra. Olha, é negação, átomo, né? Amorfo. Como começa por vogal, então você tem o prefixo vira anedota, édoto, vem de edição. Então, olha, e para finalidade requer fechado imeditivo. Então, a anedota, de fato, a anedota ela precisa ser inédita, porque uma piada, anedota, piada, se é algo que você já conhece, difícil alguém rir. Ela tem que ter essa coisa da surpresa, do diferente, né? E ele fala aqui, ó, uma anedota é como um fósforo, riscado, deflagrada, foi-se a serventia. Mas sirva talvez ainda a outro emprego, a já usada, qual mão de indução, ou por exemplo, instrumento de análise, nos tratos da poesia e da transcendência. Então aquilo que é inédito, veja, é a história que parece anedota, né? A história tem que ser inédita, tem que ser diferente, a história, mas às vezes, para o lado seu da análise, da interpretação, da busca do conhecimento, essa coisa do inédito, desse deslocar da história com H, ele vai dizer... pode ser importante, esquece essa coisa de ser inédito, mas pode ser importante para a poesia e para a transcendência. Eu quero buscar um algo a mais, o transcendente,
lembra daquele conceito da aletheia? A verdade precisa ser revelada. Nem será sem razão que a palavra, veja, piada, ela tem que ser engraçada, ela tem que ter graça. E aí o Guimarães vai de novo, o cara que estuda a linguagem, ele vai lembrar, peraí, não é à toa que a palavra graça guarde os sentidos de, primeiro, graça é algo que provoca riso, que é o gracejo, mas graça pode ser algo que é o sobrenatural, a graça de Deus. É a graça de Deus, que é algo que é sobrenatural e também uma pessoa que é cheia de graça, tem atrativo. E até lembraria aqui o caso que é o de graça, que é grátis, que não tem motivo nenhum, que não, se não cobra nada, né? Então é de graça. Então os vários sentidos da ideia da graça, então ele vai lembrar, olha, a palavra história, anedota, algo que é grátis, que é graça, para dar a ideia do que a história, ela precisa sempre ir além da história com H, além do real. Lembra aquela oposição que a gente fez? E veritas, que é aquilo que todo mundo vê, que é o plano da realidade, e a aletheia, que é algo que é o transcendente. Olha a brisa que a gente faz para responder essa questão. Letra A. Porque Miguelinho, ao recordar as personagens do Conto de Fadas, se comove tanto e tem vontade de chorar? Porque ele se identificou com a historinha de Joãozinho e Maria. Porque Joãozinho e Maria foram abandonados pelos pais. E aí isso faz lembrar a história dele, que também ele se sente maltratado. Porque pais abandonando filhos é uma maldade. E ele se identificou, olha, eu também, nossa, parecem comigo, também sou maltratado pelo meu pai, parece que meu pai não gosta de mim. Quer dizer, os pais abandonaram as crianças, e aí são pais que não gostam. Parece e faz lembrar a minha história, ó, o gatilho, deu gatilho no Miguelinho, então ele se identifica, ele tem vontade de chorar quando lembra da história de Joãozinho e Maria, né? Lógico que você não vai escrever gatilho, porque isso é gíria, né? Você vai escrever de uma outra forma, uma forma mais culta. Ele se identificou com a história de Joãozinho e Maria, porque ele também se sente abandonado, maltratado, não quisto, né? Não amado pelo seu pai. A B é que é complicada, né? Considerando as ideias do autor em torno das palavras história com H e anedota, o história com H minúsculo a gente associa a história, né? A história, aquilo que é ficção. História, aquilo que é do plano da realidade, a aula de história. E o anedota, veja que ele fala, a anedota ela tem que ter a graça, tem que ser algo do transcendente, a graça, receber a graça de Deus, tem algo que é do milagre, do transcendente, do metafísico. Pode-se dizer que Campo Geral é uma história? Sim, porque ela tem, lembra que a gente falou daquele aspecto mítico? Veja, eu não posso entender ao pé da letra essa história do Miguelinho, né? Ela é simbólica, ela acaba representando a criança universal, a criança que todos nós temos dentro de nós, tanto que aquele momento final também é simbólico. Veja, quando ele ganha os óculos, ele amadureceu, ele cresceu, já está pronto para entrar na fase adulta, mas sem perder o lado infantil. Tá? Então essa história, tá vendo? Da graça, que é um algo a mais, que é algo simbólico, que é algo que é transcendente. Esses são os elementos que você deveria ter colocado nessa resposta da questão 10, né? Item B. Enfim, esses são os elementos mínimos que eu queria que você tivesse em mente na resolução dessas questões referentes aos exercícios do aulão de Campo Geral de Guimarães Rosa. Tenho toda certeza que você gabaritou esse folheto. Agora, se você não acertou uma outra questão, tudo bem, não tem problema, não é para ficar desesperado. Não. O erro faz parte da aprendizagem, né? Por isso que foi legal assistir esse vídeo. Mas se você ainda ficou com alguma dúvida em relação a qualquer questão, não hesite. Entre em contato comigo, tá bom? Então, um beijo e até o nosso próximo encontro.